Viking é o termo usado para se referir aos nórdicos que habitavam a Escandinávia em um período que abrange os anos de 793 a 1066 d.C., conhecido como Era Viking. Esse período foi marcado por expedições marítimas organizadas pelos vikings por várias regiões da Europa. As incursões realizadas por esses povos poderiam ter diferentes objetivos, como colonização de terras, criação de laços comerciais ou poderiam visar apenas ao saque e à pilhagem. A utilização do termo viking, em referência aos povos nórdicos que habitavam a Escandinávia, é restrita ao período da Era Viking. A origem desse termo é alvo de intensa discussão entre os historiadores, e por isso, não há um consenso sobre a origem específica dessa palavra. O termo viking pode ter relação com a palavra nórdica vik, utilizada para se referir a pessoas da região de Viking, na Noruega. Também pode ter relação com a palavra nórdica vik, também utilizada para se referir a pessoas que embarcavam em seus navios em baías. Ou ainda ter relação com a palavra nórdica vikinger, utilizada para se referir a marinheiros que cometiam atos de pirataria. Essas são apenas algumas das hipóteses levantadas em relação à etimologia da palavra viking. De toda forma, sabe-se que os vikings não utilizavam esse termo para se referirem a si mesmos enquanto povo. A popularização desse termo, com esse sentido, aconteceu somente a partir do século XVIII. À medida que os vikings adquiriam habilidades náuticas, realizaram navegações marítimas, que lhes permitiram alcançar locais bastante distantes da Escandinávia. Aos poucos, os nórdicos estabeleceram-se na Inglaterra, Escócia, norte da França, Rússia, Irlanda, Islândia, Groenlândia. No ano 1000, alcançaram a América do Norte e estabeleceram uma pequena colônia no Canadá. As navegações vikings eram realizadas com diversos objetivos, os quais não visavam necessariamente apenas ao saque e à pilhagem. As navegações vikings também aconteciam com o objetivo de mudança e de estabelecimento em uma nova região, além da realização de comércio. O crescimento populacional, a procura por terras mais férteis e por climas mais amenos, assim como a procura por riqueza são alguns motivos que levaram os vikings a navegar. A sociedade viking era estratificada, ou seja, era dividida em classes sociais. Apesar dessa estratificação muito bem definida, todos os homens livres nas sociedades escandinavas poderiam participar das tomadas de decisões, que eram realizadas nas assembleias. Dentro da sociedade viking, o rei estava no topo da pirâmide social, mas esse processo de centralização do poder aconteceu aos poucos. Durante o período da Era Viking, a descentralização do poder era a característica mais comum, inclusive com nobres sendo, muitas vezes, mais poderosos que o próprio rei. Sociedade viking era organizada da seguinte forma: rei, chefe militar e religioso. Os jarlar eram nobres que formavam a aristocracia da sociedade viking. Homens livres, aqueles que não ocupavam posições na aristocracia. E escravos, criminosos condenados, pessoas endividadas e estrangeiros capturados em batalhas. O termo paganismo nórdico é usado para se referir à religião praticada pelos vikings. Era uma religião de caráter xamânico e tinha na magia e no êxtase duas características fundamentais. Os vikings eram politeístas e, portanto, acreditavam em mais de um deus. Odin e Thor eram os dois deuses mais famosos da mitologia nórdica. A guerra era algo muito importante na sociedade dos vikings, pois representava um papel religioso significativo. Acreditava-se que os mortos em batalha celebrariam as eras no Valhalla até a convocação para a luta final, que seria travada no Ragnarok. Ser um guerreiro na sociedade viking trazia status, pois, caso fosse morto, sua ida para Valhalla seria celebrada. Se vencesse, seus feitos em batalha seriam comemorados. Seja como um viking, corajoso, forte e determinado. Não tenha medo de enfrentar os obstáculos da vida e seguir sua jornada com honra e integridade. Acredite em si mesmo e nas suas habilidades, e não tenha medo de explorar novos horizontes e conquistar novos desafios. Seja fiel a si mesmo e aos seus valores,
e viva a vida ao máximo, sem se arrepender de nada. A jornada da vida é curta, então viva-a intensamente e faça coisas que realmente importem. Deixe o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nossos vídeos.